Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 10 de agosto de 2025. Sou Rosilene Erlaine da Silva Bittencourt, estudante de quinta Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. O tema da conferência é a compreensão criadora. Um instante para observar o gráfico. Iniciamos nossa conferência com a reflexão sobre o que é criação, sobre a palavra criação. Podemos ter várias definições. Vou citar alguma delas. Primeiro, o ato ou efeito de criar, de tirar do nada, constituição, início, princípio, a criação do universo. Segunda, a totalidade das coisas e dos seres criados. Terceira, o universo visível. Quarta, produção resultante da ação criadora e do trabalho humano, invento, obra, criação de artefatos. Nós podemos colocar mais uma definição sobre a criação. Quando nós observamos alguém, muitas vezes, que tem um bom ou mau comportamento e dizemos que isso faz parte da sua criação, que ele traz efeitos, maneiras de ser conforme ele foi criado. No primeiro momento, na primeira definição, nós temos onde tudo se origina, o nada, o vazio. No segundo conceito, nós temos a totalidade das coisas, o plano causal. Tudo sabe, tudo transforma, tudo cria. Terceiro, a materialização no plano físico, o mundo material. E no quarto, o processo do íntimo, que também se manifesta no mundo material. É complexo imaginar que algo tem sua origem no vazio, no nada, no zero. Poderíamos até dizer que tudo aquilo que compreendemos como real, aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos, já existiam. Mas aquilo que não temos conhecimento, como podemos dizer se existe ou não? Se mesmo o ar que respiramos, nós não vemos, mas podemos sentir. Como podemos dizer que somos criadores e mantenedores da nossa vida ou de algo que inventamos? Compreender essas leis que estão acima do que o ser humano pode imaginar é algo assustador. Mas, ao mesmo tempo, é algo que nos leva a querer descobrir novos conhecimentos. Ao observar o gráfico, uma civilização antiga, muito diferente da nossa, muito diferente da contemporaneidade, nós temos aspectos interessantes. Aspectos que nos fazem levar reflexões sobre a criação, sobre como as pessoas daquele momento histórico viviam, no que eles acreditavam, como eles faziam para viver sua vida, suas necessidades básicas, como eles compreendiam a natureza, como eles tinham conhecimento da ciência, do conhecimento técnico do mundo. Estudando civilizações antigas, nós podemos compreender aspectos importantes da realidade. Dentro do questionamento que o ser humano sempre se fez, como surgiu o universo? A vida da maneira que conhecemos em nosso planeta ou fora dele. A pergunta mais extraordinária que o ser humano pode se fazer é como fomos criados? Como você foi criado?
Tudo isso é um mistério incrível e invisível. Cientistas colocam suas teorias, as religiões colocam suas crenças, caminhos que podem aproximá-lo da verdade ou afastá-lo. Quando uma pessoa se torna cética e crê apenas na ciência, numa explicação lógica, ela se esquece do princípio criador do universo, que vem do nada. Essa energia materializadora de tudo, que ninguém pode definir, que ninguém pode compreender e dizer com exatidão sobre ela. Mas nós podemos sentir a sua presença, a sua energia. Não precisa de comprovação científica. Ela simplesmente é o que ela é. Ela existe e traz a vida a todos nós. Enquanto não desenvolvemos a compreensão criadora, somos apenas observadores da criação, sujeitos ao acaso das circunstâncias, daquilo que ocorre a cada dia em nosso diário viver. Como crianças muito pequenas que observamos os pais e os imitam, sem ter o discernimento do que estão fazendo. Quantas vezes as nossas atitudes, elas são sem discernimento, sem reflexão, sem pensar sobre o que falamos, o que estamos pensando, o que realmente estamos sentindo. Somos como crianças que ignoramos a verdade, que ignoramos o conhecimento, porque ainda não temos maturidade para o compreender. Mas é em meio ao silêncio, em meio ao nada, que podemos encontrar a força maior, aquilo que podemos chamar de Deus, de nosso Criador, ou podemos chamar por inúmeros nomes que ele possui, a depender da cultura que ele foi criado. Por exemplo, Shiva. Cada civilização desenvolveu seu conto sobre a criação do mundo e toda a vida que podemos compreender com a nossa limitação. Cada uma desses contos, cada uma dessas culturas, elas trazem um pouquinho de compreensão, que nós podemos trazer essas experiências, esses conhecimentos, essa sabedoria para a nossa vida, para a nossa existência. A vida é energia em movimento. Só pode existir vida se existir movimento. Tudo que se move produz energia. Planetas, vento, água. Tudo circula para que possa existir de forma harmoniosa, objetiva e consciente. Mesmo aspectos da natureza que se mostram fortes diante de nós, como uma erupção de um vulcão, um tornado, uma tempestade, eles são conscientes dentro da natureza, porque eles sabem a sua causa e o seu efeito. São forças que o ser humano não pode controlar. São aspectos do divino. São forças da natureza que estão fora das leis humanas. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança do seu Criador, para que pudesse gerar vida. Como é maravilhoso quando a nossa energia criadora ela pode gerar vidas para as demais pessoas. A vida é a prosperidade, é o amor, é a essência da caridade. Mas, como criança, fomos criados. E nesse momento ainda não tínhamos e nem temos ainda desenvolvido maturidade, disciplina, discernimento. Quando nós estamos nesse estado
nós podemos nos deixar levar pelas ilusões, o que muitos podem entender como tentações, como pecado. E por muitas vezes nos deixamos ser enganados por ideias errôneas, por percepções que vão levar a caminhos tortuosos. A compreensão criadora e a eliminação do ego, a eliminação do defeito psicológico. Partindo desse momento onde o ser humano deu origem ao seu sofrimento, pois descobriu o pecado através da desobediência a Deus, por não confiar no divino, a desobediência é a fonte da criação do pecado, é a fonte da criação do ego, é a origem do defeito psicológico. Porque a desobediência vai contra as regras naturais. Quando não se tem a compreensão criadora, o ser humano torna-se incapaz de criar para o bem. Pois quando há o ego em seu pensamento, a criação do ser humano, ela é errônea também. E o ser humano, ele cria para si o próprio infortúnio. Porque cada ser humano nasce com a essência criadora de seu pai. E mesmo em meio ao pecado, ele vai ter o poder da criação. Mas infelizmente, ele vai criar para o mal. O ego, o defeito psicológico, é desenvolvido pelo desejo, a satisfação das sensações mundanas. Esses defeitos psicológicos nós podemos entender como manifestações egoístas do ser humano. Quando a pessoa pensa em si próprio, não pensa nas demais pessoas. Mas pela misericórdia divina, mesmo em meio a esse caos desenvolvido pelo ego, existe dentro de nós a chispa da criação do amor divino, a criação do amor, a criação do bem. As pessoas lembram-se e começam a sentir o amor verdadeiro, o amor que vem do Espírito. Esse amor forma em nós a vontade para nós regressarmos à nossa origem, à nossa perfeição. Voltar à origem é querer voltar ao jardim do Éden, aonde ser humano vivia em paz, em harmonia, em alegria com o Criador e com as demais criações, árvores, animais, água, vento. Para que esse retorno possa ser concretizado, ele possa se materializar, é necessário um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de oração, para que possamos desenvolver a manifestação e a compreensão criadora do bem. Primeiro passo, devemos nos livrar dos defeitos psicológicos. Quando percebemos que todos nós possuímos defeito, quando olhamos para si, porque olhar para o próximo e apontar defeito no outro é muito fácil. Mas quando nós usamos o espelho psicológico e observamos em nós os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos, nós criamos, nesse momento, uma oportunidade para nós, uma oportunidade de mudança. Quando sentimos vergonha, sentimos arrependimento, sentimos essa vontade, essa chispa divina de melhorar. Por que devemos melhorar? É para nós ou é para o próximo? É para o próximo. Quando nós tiramos o egoísmo de dentro de nós, nós vemos que devemos melhorar para o próximo,
para a humanidade, porque assim todos nós podemos retornar como irmãos para o Jardim do Éden. E nesse momento nós ganhamos força para eliminar um defeito psicológico, para que a gente possa fazer a correção. Hoje, os nossos gráficos estão com o tema da cultura egípcia. Aqui representada a figura feminina de uma mãe. A mãe ensina sempre seus filhos as compreensões mais básicas e mais importantes para que esse indivíduo possa se desenvolver, ele possa conversar com as demais pessoas, ele possa se alimentar, ele possa se desenvolver em sua totalidade. Mas, ao decorrer da nossa existência, da nossa vida, nós vamos aprendendo percepções errôneas. E quando adultos, nós precisamos aprender a voltar à mãe. Quando nós chegamos no momento da eliminação dos nossos defeitos e queremos a recordação, e temos a recordação íntima, e queremos mudar a nossa postura diante do mundo, nós devemos retornar à mãe. Para que ela nos ensine uma nova lição, agora maduros, agora buscando a consciência. Nós pedimos para que a mãe retire esse defeito identificado e queime, pois o fogo tudo transforma, o fogo tudo elimina. O fogo, ele traz a energia necessária para a transformação. Esta oração deve ser feita de forma silenciosa e íntima. Da seguinte forma: Mãe Divina, queime este defeito. Esta súplica deve ser feita sempre que percebemos um defeito psicológico agindo em nossa mente. Por exemplo, quando nós pensamos algo errado de uma outra pessoa, ou quando nós temos um sentimento equivocado, como o sentimento de ódio, sentimento de tristeza, sentimento de culpa, devemos pedir para que a clareza possa chegar em nós. Quando nós temos uma percepção errada do nosso corpo, que está relacionada com a integridade sexual, nós devemos pedir à Mãe Divina que retire esse defeito e queime. Com este pequeno gesto de humildade perante a Mãe, conseguimos trabalhar a compreensão criadora, pois quando eliminamos um defeito, se abre espaço para o nascimento de uma virtude. Quando nós conseguimos eliminar o ódio, se cria o amor, o perdão. E dentro dessas virtudes, além do amor, nós criamos a diligência, que é a vontade de fazer e realizar, a humildade, que é saber que somos pecadores quanto aos nossos irmãos e que nós podemos, e assim ele também, o direito para trabalhar, para melhorar, para eliminar defeitos psicológicos. O altruísmo, que é o querer o bem alheio, trabalhar pelas demais pessoas, a castidade, a fidelidade dentro do casamento, a fidelidade do amor, a temperança, saber trabalhar em equilíbrio, vida material, vida espiritual, equilibrar a mente, corpo, coração. Tudo isso se expande ao próximo. Não é apenas em nós, mas ele se expande ao próximo. E ele vai preenchendo todos os lugares. E onde nós entrarmos, nós poderemos levar luz. A luz do nosso comportamento. Não é as palavras, o comportamento de nossas ações.
Se o nosso coração está com amor, a nossa boca falará sobre o amor, de forma verdadeira. Observem o gráfico sobre o fogo, a força, a vontade, a diligência da mãe em cuidar do seu filho, a responsabilidade e o amor. Outro aspecto para nós compreendermos os efeitos da criação é a sexualidade superior. Cada um desses elementos vai trazendo em nós, vai formando em nós o desenvolvimento da nossa consciência. Quando estamos em frequência com o amor de Deus, nossos caminhos se abrem e estamos prontos para recebermos a maior dádiva da vida, sendo esta a união de forças sexuais, pois encontramos a nossa alma gêmea, que Deus preparou para a nossa jornada. É a compreensão criadora materializando-se no plano físico, em forma de amor, em forma de casal. O matrimônio perfeito, que só pode ser constituído por um homem e uma mulher, esposo e esposa, que buscam a verdade divina, que buscam valores superiores, que buscam a espiritualidade verdadeira. A compreensão criadora nos ensina a valorizar a semente de vida, a semente divina. Para os homens, o sêmen, para a mulher, o seu útero, seus ovários, sua trompa, elementos sagrados que precisam ser respeitados, pois ali está a fonte da criação. A matéria viva em circulação, que nunca deve ser quebrada, que nunca deve ser desperdiçada. A energia criadora da vida deve ser amada, deve ser compreendida. Na atualidade, se falta compreensão sobre o corpo e seu aspecto espiritual, sobre o sexo e sobre o seu aspecto espiritual. Pensem como essa energia sexual como um círculo, um dos símbolos mais representativos sobre a perfeição, pois ele não tem início e nem fim. O círculo se deve manter intacto. Imagine agora a energia sexual se movimentando em um círculo, enquanto a união sexual entre o casal acontece. O casal respira profundamente para alimentar essa energia e a protegê-la, fazendo com que ela suba até a sua consciência, respirando profundamente e expirando profundamente. Quando o casal percebe que suas energias sexuais se encontram harmonizadas e equilibradas, sentindo que concluiu a transmutação sexual, encerram a cópula sem expulsar o sêmen. Esse é um aspecto masculino e uma disciplina masculina. O homem deve aprender a transmutar as suas energias sexuais. Ele deve manter o controle do sêmen dentro do seu corpo. A mulher colabora ou auxilia nesse trabalho, mas esta é uma responsabilidade masculina. Assim se mantém o círculo intacto. É uma cópula sem mácula.
Assim se mantém a pureza do sexo. O amor entre o casal fortalece. O casal aprende a viver em harmonia e respeitar um ao outro, porque respeita o sexo, respeita a sexualidade superior. Observem o nosso gráfico com o tema egípcio, um casamento. A força onde há o amor em um casamento que deve ser preservada por toda a vida. O símbolo da aliança. Vamos respirar profundamente para absorver esses dois princípios da compreensão criadora: a correção psicológica e a sexualidade superior. O terceiro aspecto para a compreensão criadora é o sacrifício pela humanidade. A compreensão criadora, quando desenvolvida através dos dois aspectos anteriores mencionados nesta conferência, a eliminação dos defeitos psicológicos e a transmutação das energias sexuais, chama para um desenvolvimento de mais um aspecto, o aspecto do amor ao próximo, que se apresenta por meio do sacrifício pela humanidade. Sacrificar o ego para que você possa ajudar a humanidade, sendo este a transmissão dos conhecimentos espirituais, a transmissão da sabedoria, a transmissão de valores que irão construir uma vida, uma existência melhor. Esses valores superiores jamais podem ser corrompidos. Eles devem ser entregues aos seres humanos de forma gratuita, sem jamais cobrar pelo que é sagrado. O sacrifício pela humanidade se estende à caridade, ao tempo que você desempenha em ajudar o próximo, orando, entregando-lhe alimento, vestimento, palavras de afeto, de compreensão, sabedoria. A compreensão do diário viver e de todas as formas de estímulos que são recebidas pelo nosso corpo. Nós devemos compreender que a existência é um ginásio psicológico, é uma escola. Se ouve falar muito disso, não podemos nem dizer quando isso começou, esse ensinamento, que a vida é uma escola. E dentro dessa escola, nós podemos tirar diversas lições, se estivermos atentos. Quando nós aprendemos uma lição, nós passamos para um novo nível e podemos ter uma nova experiência. Em compensação, quando não aprendemos, nós reprovamos e vamos ter que passar por aquela prova novamente. Por isso, muitas pessoas, elas vivem em um círculo infinito de problemas, porque elas não compreendem o que é o problema e elas não mudam de forma verdadeira a sua postura. Às vezes, partindo de uma mudança pequena, significativa, elas podem transformar a sua vida. No momento que elas passam a orar e a amar o seu próximo, a vida delas se transforma e a do seu semelhante também. Mas nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ingerimos através da alimentação. Existem vários alimentos que são nocivos ao nosso corpo. Carne de porco e outros alimentos industrializados, alimentos que não deveriam ganhar o nome de alimentos, mas que induzem ao vício. Todos esses alimentos devem ser
percebidos e retirados da vida das pessoas que querem buscar a espiritualidade e o amor a Deus. Devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos. Se estamos em ambientes onde uma música ela é baixa, falo baixo, baixo calão, palavras que não elevam o espírito, irá contaminar a nossa mente e o nosso coração, porque vão ser estímulos baixos. E isso vai ser passado para aquilo que nós sentimos, atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual, pois podemos sentir raiva, pode ser desenvolvido a luxúria, o desejo carnal, que são muito danosos para o ser humano, tanto homem quanto mulher, porque podem levá-los à traição, ao adultério e o afastar daquilo que é sagrado, que é a castidade e a fidelidade. Devemos estar atentos para não deixar que esses alimentos penetrem em nosso corpo. Pois somente desta forma, quando nós estivermos integralmente conscientes, poderemos desenvolver por completo a criação, a compreensão criadora, a criação do nosso meio em que vivemos, a criação das nossas próprias palavras, a criação dos nossos gestos. A compreensão criadora vai se manifestar no mundo causal, para depois se manifestar no mundo físico, tendo domínio e discernimento sobre o que se cria para si e para as demais pessoas e em outros planos também. Devemos ter muito cuidado com o que pensamos ou imaginamos. Começar a ter discernimento de imaginarmos coisas boas, de criarmos sentimentos positivos. A compreensão criadora, ela não vem de uma só vez. Ela é um trabalho. Ela é desenvolvida gradualmente, durante uma vida inteira, de instante a instante. E devemos lembrar que, ao mesmo tempo em que se sobe, se não tiver humildade e amor, se desce. Porque o ego do orgulho pode se instalar numa pessoa que busca uma espiritualidade. Ela pode se achar melhor do que as demais pessoas. E ali ela vai ter uma caída, porque ela vai perder a compreensão do amor e perder aquilo que é mais importante, que é o próprio sacrifício pela humanidade. E você não está ali por você, sim pelo próximo, porque todos nós somos um. Por isso é chamado de caminho estreito. Isso pode ser feito e compreendido por aqueles que amam a Deus. Quando se ganha essa compreensão e se encontra o verdadeiro amor a Deus, essa verdade que deve existir dentro de cada ser humano, a verdade de amar a Deus, nosso caminho ele pode se abrir para a compreensão criadora. Vamos observar o gráfico sobre o sacrifício pela humanidade, a entrega do ensinamento de valores, o amor ao próximo de forma gratuita. Trouxe para essa conferência a prática da observação, do diário viver, a prática do espelho psicológico, se colocar diante de um espelho e observar como está a tua própria vida. Cada um dos aspectos da revolução da consciência, a morte psicológica, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade. Quais são os pontos que necessitam maiores cuidados? Fazer essa percepção do seu diário viver.
Exemplo: se em seu diário viver você se vê em muitas discussões ou pensamentos, tagarelices, jogar o verbo ao vento, deve trabalhar a morte psicológica. Se conflitos se estendem à família, à esposa, deve-se trabalhar o item mencionado acima. Mãe Divina, retire de mim e queime esse defeito. E a sexualidade superior, pois um casal que se ama não terá tempo para alimentar vaidades. Um casal que se ama vai cuidar de sua família, de sua casa, dos seus filhos, vai cuidar daqueles que estão próximos, vai ter paciência para compreender aqueles que estão à sua volta. Deve ter o cuidado para que possa fazer com consciência a transmutação sexual. Se a paciência ao próximo ainda não foi alcançada, se irrita com facilidade ou se sente algum outro aspecto em relação ao próximo, reflita. Se você estivesse no lugar do teu próximo, independente do que aconteceu no passado, independente das tuas escolhas, se de repente você estivesse na rua, o que você gostaria de receber? Uma palavra amiga, um sorriso, um alimento, um espaço para trabalhar. Quantas pessoas necessitam de um trabalho para ter o ganho financeiro para alimentar sua família? Essas reflexões abrirá seu coração para o amor ao próximo. Você não sentirá a dor que seu irmão sente, porque você só pode imaginar, você não está no lugar dele, mas você pode fazer esse exercício. Mas desenvolverá a compaixão, pois você pode ter empatia para com os demais e vai começar a desenvolver o amor. Não vai julgá-lo por estar naquela situação. Grata a todos pela atenção e pelo trabalho desenvolvido até aqui, porque sei que todos trabalham pelo bem da humanidade e buscam valores superiores para desenvolver. Muito obrigada. Todo aplauso seja em direção ao real ser, jamais para a personalidade.